hoje, no Marias Podcast, nós trouxemos a Adriana Ferreira Leite, nutricionista, que atende no seu consultório, principalmente mulheres, mas também atende numa escola crianças. Nós vamos começar. Adriana. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito bom. E hoje a gente queria entender um pouquinho mais, para começar, quais são os principais nutrientes, aqueles que são essenciais para o desenvolvimento dos pequenos na primeira infância, que não podem faltar numa dieta infantil. Então, numa dieta infantil não pode faltar as mesmas coisas que não pode faltar numa dieta de adulto, né? Então, são os principais: carboidratos, proteínas, as gorduras, minerais, as vitaminas, tudo a mesma coisa, as quantidades que mudam, né? E muito amor, muito carinho, atenção, que é isso que alimenta a gente desde o começo. Você acha que essa dificuldade da seletividade, principalmente falando das crianças, né? As crianças que selecionam, quero comer isso, não quero comer aquilo. Gente, dificuldade, né? Master para as mamães aí. Como que você aconselha as mamães a lidarem com essas questões? Então, eu acho que essas questões, assim, são muito mais... acabam sendo muito mais... virando uma questão muito mais para os pais do que para as crianças. As crianças, elas vão se tornando seletivas ao longo do tempo. Mas a gente percebe muito que as crianças mais seletivas, elas vêm de famílias que são mais seletivas. Então, assim, eu penso muito, eu como exemplo, a minha mãe é super seletiva, então a vida inteira a gente foi acostumada a comer coisas mais fáceis, tem aquele paladar infantil que sempre teve na minha casa, nunca foi uma coisa muito diferente, diversificada. Então, acabou que as filhas foram criadas do mesmo jeito. Claro, teve influência. Então, tem muita influência. Então, assim, o que eu percebo muito na escola, que as crianças chegam, almoçam, tomam o lanche deles da manhã e da tarde, eles comem muito bem. E várias vezes, vários pais chegam e falam assim, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo, e de repente eles se surpreendem tudo. Porque falam assim, nossa, comeu na escola, me passa a receita. Eu falo, mas não tenho. Mas você acha que também porque eles estão comendo em grupo, você acha que isso também ajuda? Influencia, porque a outra criança está comendo e come também? Sim, certeza, influencia muito, porque assim, eles veem outras crianças comendo, então a criança é muito curiosa, ela quer também que é o que o outro está fazendo. E assim, tem a curiosidade, né, de coisas diferentes. Então, como na escola não tem tanta opção, e o que acaba acontecendo muito nas casas, a criança não quer uma coisa, daí o pai fica aflito, a mãe fica aflita porque vai ficar com fome, daí oferece outra, até a criança aceitar alguma coisa. Isso é errado, você não aconselha isso. Eu não aconselho, porque senão, tipo, ela sempre vai estar suprindo e nunca vai ter essa curiosidade. Tipo, olhou, não quis, não, tudo bem, então você não quer isso, eu pego outro. E quando a gente tem, assim, alimentos diferentes na mesa, que os pais oferecem na mesa, sentam junto, comem juntos, eles olham, porque eles são muito do exemplo, né? Então, assim, na escola, os professores comem com as crianças, então eles olham para os pratos dos professores e falam, nossa, mas esse daqui eu quero mais e tal. Então, assim, eles acabam aprendendo as preferências dos adultos e, no final, eles acabam comendo. Então, às vezes, óbvio que tem criança que demora muito tempo. A gente respeita super quando a criança não quer experimentar, mas normalmente a gente faz alguns combinados que, olha, nem que seja um tamanho de uma ervilha, só experimentar. Claro. Existe essa importância da criança nunca perder o paladar, né? Assim, sempre tá provando um pouquinho de tudo para não esquecer o sabor. Isso é importante? É importante provar de tudo, e também o que eu explico muito para eles é assim, às vezes, isso acontece com a gente também, não é só eu falo para eles, isso daí também acontece com adulto, da gente não querer alguma coisa, porque às vezes a gente não acordou bem aquele dia. E aí você vai comer uma coisa diferente, e você não estava muito legal, aí aquele negócio não vai ficar legal também, entendeu? Tá. E tudo depende do momento, da situação. Então, a comida, o nosso paladar muda todos os dias. Então, a gente tem que dar oportunidade. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que experimentar umas 10 vezes de diferentes maneiras para saber se realmente você não gosta de alguma coisa. Então, assim, acontece de alguém ter uma aversão muito forte a algum alimento. Assim, por exemplo, eu tinha uma menina na escola que tem horror à banana. Mas é sofrido, ela queria experimentar a banana e ela colocou como um desafio para ela mesma, sabe? Mas eu preciso experimentar a banana. Eu falei, não, você não... Qual a idade dela?
Ela tem 6 anos. Ah, que amado. Ah, não, minto. Essa daí tem 8 anos. Uhum. E ela queria porque queria muito. E, assim, foi um sofrimento. E eu falava assim, mas você não precisa experimentar. E Você é já isso. experimentou várias vezes. Mas eu preciso, porque todo mundo gosta de banana, menos eu. Então, assim, para ela é uma questão, né? Então, eles são curiosos e querem participar de tudo. Sim, se sentir incluídos Se até, sentir né, dessa incluídos, forma. é. Porque ela se sentia um pouco diferente do grupo que gostava de bananas e ela não. E ela queria experimentar. Ah, que bonitinha. Queria. Essa daí queria, não foi nem ninguém que colocou para ela, olha, você precisa experimentar. Ela queria, estava se esforçando. E qual que é o impacto do marketing, né, dos alimentos na escolha desses alimentos em casa e que forma os pais podem ajudar os seus filhos nessa escolha daquilo que realmente é mais saudável? Porque a gente sabe que aquilo que tem um impacto maior na embalagem é o que atrai mais, e geralmente não é o mais saudável, o mais indicado. Aquelas comidas baixinhas no supermercado que você fala, ai, por que tá tudo baixinho, né? Proposital. Exato. E ainda com personagem favorito da criança. Ou mais com lindas. brinquedo também. tem, né? Aquele com brinquedo. Assim, terror das mães. Eu acho que é importante também explicar para a criança, né, que existem essas publicidades e tem um porquê e que eles têm opção, né, que podem escolher. Então, assim, vamos olhar, vamos ler o rótulo, ver quais são os ingredientes, já começar. A partir de que idade você acha que já dá para fazer isso? Dá para ir fazendo desde sempre. A gente vai conversando, só que daí assim, a coisa mais específica você vai aumentando ao longo do tempo. Assim, vai né? mais. Tem que. Agora, assim, vamos combinar. Uma criança pequenininha, até, sei lá, 5, 6 anos, ela é muito o que os pais levam para casa. Não é o poder de decisão, não é dela. Não é dela. Né? Então, elas assim, tentam, né? Mas a gente... Elas Se a gente tá tentam. lá no supermercado. Melhor não levar, né? Você acha que é melhor nem levar no mercado? Eu acho muito legal levar no mercado. Eu levava meus filhos no mercado e era muito engraçado, porque assim, vinha e me perguntava assim, ai mãe, você tá precisando de brócolis? Camada. Mas é aquela parte perigosa dos doces. Você nem passava assim, naquele tipo, corredor. Não, aí, assim, a minha filha já era. Pegava 2 litros de coca, salgadinho, chocolate. A Nutri morre agora, né? Naquela época eu não era Nutri, então, mas eu morria já, porque eu achava muito engraçado. Tinha essa coisa, precisa de brócolis, precisa de maçã, precisa de papel higiênico. Precisa de Coca-Cola. Não, nem pedia. A Luísa nem perguntava, já ia direto. Coca-Cola. Tacava tudo. Chocolate. Mas aí tem os combinados, né? Não. Quando eu levava eles no supermercado, pegava o carrinho deles e falava assim, não, vamos pegar a nossa listinha de compras e comprar o que tem na lista, o que está precisando em casa. Então, vamos fazer a lista de compras, vamos. E daí vai passeando pelo mercado. Negocia os extras. E é muito legal, porque também mostrar o rótulo, que às vezes tem coisa que engana, tipo, bolacha vitaminada, né? Cheia de recheio. A gente comia isso, gente. Achava, mas a gente não tinha instrução, né? Então, hoje em dia é um pecado. Meia informação. Nenhuma. Exato. Tá, e agora sou eu, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Ainda bem que edita, porque a pessoa não escreveu no papel. É só 5 agora ou 4? 4. Assim que ela até já respondeu, vamos para processados. Ai, gente, isso é triste. Bom, Idri, fala um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados, né? Que é um terror, a gente tenta evitar, mas tá aí no supermercado. E como a gente, às vezes, tá consumindo e nem sabe, né? Aquela embalagem que engana, linda, natural, orgânico. Quer dizer, orgânico não, que orgânico é orgânico. Mas quando eles falam, né, cereais, e aí você vai ler o rótulo e não é nada disso, né? Então, o importante, a gente tem que pensar assim, o que tem ali naquele produto. Então, primeira coisa, aprender a ler o rótulo. Sempre o que vem em primeiro lugar é o que tem a maior quantidade. Essa informação é muito importante. Isso não está na tabela nutricional, não está na parte tabela, dos ingredientes. Sim, vai para os ingredientes. Viu, olhou, você vai comprar, eu sempre dou o exemplo do chocolate. Você vai comprar um chocolate. Primeiro ingrediente, açúcar, ou seja, já era. A maior parte dele é açúcar. açúcar. Aí, o segundo ingrediente é o leite. O último, tem chocolate que você pega que um dos últimos ingredientes é o cacau. E também tem uma lista de ingredientes enorme. Então, assim, o ultraprocessado, ele pode até, a gente pode considerar, porque hoje em dia tem muita coisa que é feita com, assim,
com todo cuidado, com ingredientes bons, com o mínimo possível de ingredientes. Então, isso a gente tem que contar também. Porque quando pega uma lista muito grande e ainda tem todas aquelas letrinhas, numerozinhos Que nem e tal, se que você entende. nem sabe de Nem onde dá veio, pra que não dá ler, no né? pé. Aquilo É. que não dá no pé, E você não consegue ler, né? Porque é tão consegue- pequenininho. É, a gente não consegue A ler, gente não né? Hoje consegue em dia mais. tem aplicativo que você escaneia. pega o código, põe o código de barras e bacana. daí ele já sai, tipo, uma avaliação do produto, que eu acho muito legal. Ah, Tipo, isso. eu que não enxergo, eu sou Super viciada legal esse app, hein? no aplicativo. Então, é uma ferramenta boa e prática, né? Claro. Porque Uhum. realmente ninguém enxerga. Apesar que isso é uma coisa legal, porque as crianças enxergam. Aham, Pode dar, lê pra sim, mamãe. aham. E sabem Que a mamãe mais não rápido. enxerga, né? Aham. E aí eles vão ver que tem esses numerozinhos, letrinhas, que é um monte de corante, conservante, enfim. Uhum. É uma maneira de aprender, Uhum. né? Então, acho que é sempre olhar rótulo, Tá. ver quais são os ingredientes, ver qual que vem em primeiro lugar, ver se não tem essas letras e números que mostram que são os conservantes, corantes, etc. E aí, ok. E Tá. tem muita coisa saudável, muita coisa legal hoje em dia no mercado, porque às vezes também a gente não tem tempo. Uhum. É o Então cozinhar em vira casa, uma coisa que não é... que a gente não consegue sustentar, claro, né? no dia a dia é No difícil. dia a dia. Então, Mas o cozinhar em casa, eu nunca esqueço você falando que a melhor fase da tua vida foi quando você comeu em casa todos os dias, uma época, uma fase sua. foi na que foi- pandemia. E foi transformador, né? Transformador. E foi isso que te deu a vontade de Nutri, de virar Nutri? Não, já era Não, já Nutri. era, né? Na pandemia. Na pandemia. Mas quando foi o momento dessa virada? Eu quero ser Nutri. A virada do Eu Quero Ser Nutri? A virada do Eu Quero Ser Nutri é porque eu sempre tive a questão de ser, sempre fui super gorducha, desde criança. Por isso que eu amo trabalhar com criança, porque eu sei A importância. a importância da família. A tua família comia muita porcaria, todo Muito, mundo muita porcaria, muito, liberado. muito. Tá. Minha mãe super junk, assim, total. E eu vejo muito isso, assim, quando alguém tem uma questão na família, uma criança, quando ela tem uma questão de alimentação, tanto porque come muito ou come pouco, ou qualquer outra coisa, a questão não é só dessa criança, a questão é da família. Isso Uhum. mostra que tem, sabe, é um sinalzinho, tipo, de alerta para todo mundo. Tá. Porque não é só ela que está comendo mal, é a Sim. família toda Você que está tem comendo em casa, mal. todo mundo tá comendo aquilo. E aí eu uso muito exemplo, assim, hoje em dia a gente vê cada um fazendo uma dieta diferente numa casa, só come low carb, o outro... Gente, não tem o porquê fazer tudo isso. Quando a gente é uma família. Então, por que não integrar? Porque se a gente está comendo coisas saudáveis, bastante salada, verdura, legumes, fruta, tudo, todo mundo pode comer. Claro. Eu falo assim, a dieta para quem quer emagrecer e a dieta para quem precisa engordar é a mesma, porque todo mundo precisa de nutriente. Quem quer engordar não tem que comer açúcar, não tem que comer gordura, não tem que comer nada disso, tem que comer nutriente, comer saudável, arroz, feijão. Aumentar a quantidade. Exato, só muda a quantidade, mas os Aumenta alimentos a são os mesmos. quantidade, exatamente, mas às vezes nem precisa também aumentar tanta quantidade, porque a pessoa que não come muito, ela não vai aguentar comer muito mais. Uhum. Mas se ela estiver comendo bastante, assim, variedade de nutrientes, ela vai conseguir engordar. Sim. E a pessoa que está comendo bastante nutrientes, ela também vai conseguir emagrecer. Uhum. Entendeu? Porque ela vai estar suprindo aquilo, vai dando uma acelerada no metabolismo, tudo que ela não comia antes. Entendi. Então, assim, e a criança come, por exemplo, também, né? Então, você vê que a mãe não senta na mesa com ela porque ela não pode comer a comida da criança. Mas por que ela não pode comer a comida da criança? Se é uma salada, uma verdura, uma carne, o arroz, o feijão. Gente, isso daí todo mundo poderia comer. Exato. E você ia ter uma vida saudável com isso. Até para o futuro, né? Depois vai entrar na menopausa, todos os processos que a mulher passa na vida, não tem por que pegar e ter um monte de congelado no freezer e a criança vê a mãe descongelando, comendo aquela comidinha que tem que ser aquela porçãozinha. Na cabeça da criança, aquilo que é legal. Entendi. Porque a o exemplo- curiosidade. É o exemplo da mãe. Tipo, Exemplo eu da mãe. quero fazer o que a minha mãe faz. Eu não quero Uhum. fazer... Sabe o que eu acho muito engraçado? Aquelas mães, esses vídeos, que eu sou um pouco chocolatra. Aquelas mães com uma folha de alface, assim, e o chocolate enroladinho dentro. E aí a mãe tá, e a alface. Eu nunca fiz, mas já pensei. Já pensei super fazer Eu nunca isso. vi isso. Esse truque Aham, nem não é bom eu. esse truque. Porque eu acho que é muito isso. A minha filha só quer o que eu tô comendo. É lógico. sempre. Então a gente
come juntos. Eu como super saudável, mas também eu tenho as minhas vontades, mas eu quero evitar ela, né? A gente fala, não, vamos evitar, porque ela vai ter a festinha de aniversário, essas coisas, né? Festinha de aniversário, ele fala... É horrível, né? Que terror. É horrível. É muito doce, é muita coisa, muito bolo. Mas também é de vez em quando, é o que a gente acabou Gente, de falar, eu tenho né? todo fim de semana. Então, mas é de vez em quando... É que tá, assim. Essa que é uma outra questão. Eu também trabalho com eventos, né? Então, eu faço festa de criança. E aí, eu sempre procuro falar isso com as mães. Vamos fazer um cardápio legal para as festas. Bacana. Porque... não, mas é só uma vez por ano. Mas uma vez por ano é o do seu. Quantas festas o seu filho foi essa semana? Todas as mães respondem, no mínimo, umas 4, 5 festas. Eles têm festa praticamente todos os dias. Porque tem a escola, tem o balé, tem a natação, tem vários grupos, tem a família. É muita gente. E aí... Assim, então todos os dias, pensa que uma criança de 4 anos, 3, 4, 5, 6 anos, vai numa festinha, chega na festinha, toma refrigerante, come aqueles salgadinhos todos. Fora, às vezes, que, assim, tem mesa de bala de doces e, além de tudo, ainda os monitores dão pirulito nas brincadeiras. eu falo sempre para os monitores, falo, gente, não precisa dar pirulito, porque a criança, ela não tem essa coisa... Tipo, o doce não é brinde, eu acho não que ela presente quer, quando quando ela vê, ela quer. Mas se ela não vê, ela nem lembra. Nem lembra. Uhum. E eu tenho certeza que eles iam gostar muito mais de receber um adesivinho, aquelas tatuagenzinhas, Brinquedo. Uma pintura, alguma coisinha assim, entendeu? Numa Adri caça revolucionando. Gente, vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Mas eu consigo, sabia? Mas você já fez alguma festa que fosse assim um cardápio mais saudável, que de fato fosse, digamos, o orgânico, o funcional, sem não tem açúcar? Não tem... Eu já fiz várias. Ah, que legal. Várias. Legal. E é muito legal. Incentivar, porque o diferente geralmente é o chato, né? Ai, que chato, não tem o brigadeiro. Não tem brigadeiro, não, mas tem o brigadeiro sem açúcar, né? Eu aprendo muito com os meus clientes também, né? Então, assim, há um tempo atrás, eu peguei uma cliente que ela sempre foi muito cuidadosa na introdução alimentar do filho dela. Então, ela sempre usou a linha do BLW, né? Que mostra como que você corta, ensinar as crianças a pegarem na pinça. Tem várias, isso daí é uma outra coisa que é longa também para explicar. Mas, assim, é uma introdução alimentar que deixa as crianças escolherem o que elas querem. Ao mesmo tempo, elas aprendem a comer sozinhas. Você vê que, tipo, pega uma criança com 3, 4 anos, elas já estão comendo com garfo normal, sabe? Não fica aquela coisa toda amassadinho, tudo batidinho. Enfim. Aí ela pediu para fazer a festa dela toda com os alimentos que o filho dela de 1 ano poderia comer. Ela falou assim, a festa é dele. Não tem o porquê eu colocar um monte de coisa que ele não come. Para eu ficar na festa dele falando, não, isso não pode. Isso não sei o quê. E aí a gente fez a festa. E o mais legal, que daí eu acabei introduzindo depois nas minhas outras festas, é assim, mesa de doces baixinha. Porque todos os doces ali, eles poderiam comer. Era tudo adoçado com tâmara, sabe? Gente, tâmara, eu ia falar disso, tâmara é muito doce. É super saborosa e faz total o sentido do açúcar ali, né? Incrível. E hoje em dia tem várias empresas que fazem esses docinhos, sabe? Saudáveis. E aí a mesa era baixinha, as crianças podiam escolher o que quisessem, tanto o buffet de coisas salgadas, a gente fez um buffetzinho, sabe? Com tudo. Várias ideias aqui estão ouvindo. Guacamole, hummus, as coisas que ele come no dia a dia dele mesmo, entendeu? E assim, foi o maior sucesso. O palitinho fez a hortinha, então tinha couve-flor, brócolis, cenoura, e as crianças comem, tá? Comem porque... Só os adultos ficam assim, entendeu? Criança sempre vai. Os adultos é só fazer uma carinha, faz uma carinha ali, um sorrisinho, foi, né? Ficam felizes da vida. Ótimo. E esse negócio de a mesa ser baixinha também é muito legal, porque daí eles podem autonomia. Vamos combinar, tem uma mesa de doces aqui, a criança desta pequenininha aqui, ela nem enxerga o que ela tá pegando, ela tá fazendo assim, ó, e enfia na boca. Sem ver, né? E, tipo, o processo todo de se alimentar, o que é? A gente usar os 5 sentidos. Então, sentir o aroma da comida, olhar para a comida, ver as cores, para depois, sabe? Isso também é uma coisa que é legal de incentivar. Né? Encostar, pegar com a mão, sentir a textura, aí põe na boca, mastiga. Tudo isso é o processo. Então, assim, você vai, põe numa mesa, a criança vai, sabe? Olha, várias dicas, hein? Mas essa do aniversário saudável é revolucionária. Tomara que cada vez mais as mães
pensem, né, nesse ponto. Porque a gente quer isso em casa, mas a nossa cabeça tá meio que programada já para aquele bolo cheio de chantilly, cheio de açúcar, o brigadeiro. Não tem que ter. Se a gente não quiser, a gente não põe. Não precisa. E não precisa, Não porque precisa. a gente vai criando, né, essa Novos coisa, hábitos. essa coisa da loucura pelo doce. Uhum. E a gente sabe que vicia, né? Assim, quer dizer, vicia, né? A Que gente vicia, sabe, mas assim, a gente sabe que quanto mais doce a gente come, mais a gente vontade vive dá. nisso. A gente é viciada, eu É. sou. A gente sabe. E que forma que a gente pode fazer com que isso que você acabou de falar, que as famílias integrem, né, os pais e os filhos no preparo dessa refeição mais leve, mais saudável no dia a dia? De que forma pode se promover essa integração? Eu acho que deixar eles participarem de tudo, de todo o processo, sabe? Essa questão das compras, de experimentar, dar a chance, dar a oportunidade, assim, até mostrar, eu não gosto de couve-flor, eu também não gosto de couve-flor, então vamos fazer várias. Quem sabe a mamãe não vai gostar de couve-flor também, Sim. entendeu? Eu nunca experimentei uma couve-flor empanada, nunca experimentei uma couve-flor com molhinho branco, E vai fazendo de diferentes maneiras. E mostrando que um alimento tem uma diversidade enorme de coisas que você pode fazer com ele. Isso é muito legal, sabe? Fazer bolinhos coloridos, o máximo que der com colorido mesmo. Porque tem gente que acaba não querendo nem ver cor na frente, só quer comer o macarrão, o arroz, o ovo, tipo, tudo que é branco, sabe? Branco, amarelo. Assim, tudo que é cores são pálido, lindas, né? assim. E as cores são tão lindas, trazem tanta energia pra gente, mostrar que as cores também têm um efeito na alimentação. Só de olhar para cenoura, laranja, dá um up, né? Assim, Trazer o arco-íris, o colorido para a vida, né? Eu acho que isso daí traz deixa o sentido deles, inclusive, um pouco mais aguçado, sabe? Aguça o sentido das crianças. Eu acho isso muito legal. Legal. E para finalizar, a gente quer saber que dica você deixa para as nossas Marias que estão aqui nos assistindo. Para as Marias, então, vou deixar a dica que o mais legal de tudo é sentar na mesa, comer com seus filhos, participar o tempo inteiro, integrar, assim. Eu sei que às vezes tem um sacrifício de chegar mais cedo, os horários e tudo mais, mas assim, o máximo que der, sentar junto com os filhos para comer, para mim é o maior exemplo. E assim, várias coisas vão surgir dali, tantas conversas, vai descobrir coisas que a gente nem imagina, porque a mesa foi feita para isso, né? Para a gente ter essa troca. Confraternizar, né? E assim, acho que é um momento sagrado. E Concordo. que vai... A importância, né, do sentar junto na sentar mesa. junto na mesa, assim. Então, assim, aos pouquinhos, tipo, começando com pequenas coisas, a gente consegue fazer grandes mudanças. Essa é a minha opinião, né? Maravilha. Obrigada, Adri. Amamos. Obrigada.